Série Passos para o Reavivamento Pessoal, cheios do Espírito Santo. Parte 20. A Palavra de Deus e nossa literatura. Ellen White disse o seguinte a respeito de nossa literatura: se a salvação de Deus está com quem escreve para um jornal, o leitor desse jornal sentirá o Espírito Santo através do texto. Um artigo escrito em espírito é revalidado pelos anjos, que transmitem este sentimento espiritual para os leitores. Mas, se o artigo foi escrito quando o autor não estava vivendo completamente para a glória de Deus ou completamente entregue a Ele, os anjos sentem esta perda com tristeza. Eles viram as costas, pois não conseguem impactar o leitor, já que Deus e seu Espírito não estão no texto. As palavras são bonitas, mas falta a cálida influência do Espírito de Deus. Carta ao irmão J.N. Andrews, página 29. Quero chamar sua atenção e enfatizar o seguinte: obviamente, não é que tudo o que fizemos tenha sido ruim, de maneira alguma. Temos desenvolvido bons planos e coisas muito boas. Deus certamente tem abençoado nossos esforços humanos na medida do possível. Mas a pergunta mais importante é a seguinte: será que abordamos essas tarefas como cristãos carnais ou espirituais? Uma coisa é certa: se nós nos esforçarmos para buscar soluções sendo carnais, investiremos muito tempo em vão. Faremos muitas coisas, porém elas serão inúteis. O Espírito Santo. Sem chuva temporã, não há chuva serôdia. A chuva temporã e o derramamento do Espírito Santo nos trazem a maturidade espiritual necessária para, no futuro, recebermos a chuva serôdia. Dennis Smith, 40 Days, Prayer and Devotions to Revive Your Experience with God. Livro 2, página 175. O Espírito Santo e a santificação. Esta obra, santificação, unicamente pode ser efetuada pela fé em Cristo, pelo poder do Espírito de Deus habitando em nós. A fé pela qual vivo, página 332. Será que podemos fazer uma grande obra missionária sem o Espírito Santo? Será que as grandes instituições, programas evangelísticos de sucesso e estratégias missionárias poderosas poderiam se desenvolver sem o Espírito Santo? Andrew Murray, um grande missionário da África do Sul, sabia que isso era possível e que, de fato, esse cenário era a realidade na maior parte do mundo cristão. Ele escreveu: posso pregar, escrever, meditar ou deleitar-me em estar ocupado nas coisas da palavra de Deus e de seu reino. Mesmo assim, o poder do Espírito Santo pode estar claramente ausente. Temo que, se observássemos as pregações em toda a Igreja de Cristo e perguntássemos por que há pouquíssimo poder de conversão através da pregação da palavra, por que trabalhamos tanto e obtemos pouco sucesso para a eternidade, por que a palavra tem tão pouco poder para edificar os crentes em santidade e consagração, a resposta é a ausência do poder do Espírito Santo. Por que isso acontece? Não há outra razão. A carne e a energia humana tomaram o lugar que o Espírito Santo deveria ter. Leia Gálatas 3, verso 3. O Espírito Santo e a saúde. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12, verso 1. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus,
Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Veja também Êxodo 15, 26. As pessoas cheias do Espírito Santo são o templo de Deus. Você já parou para pensar nas implicações que isso tem em sua vida? O templo é o lugar onde Deus mora. Deus disse a Moisés: "E me farão um santuário, e habitarei no meio deles." Êxodo 25:8. Se levarmos a sério esta declaração, o cuidado com a nossa saúde e com o nosso estilo de vida se tornará uma parte intencional de nosso discipulado. Nosso corpo pertence a Deus. Você tem cuidado da propriedade de Deus? Sim, devemos tratar nosso corpo cuidadosamente de acordo com as instruções de Deus. Isto requer certo grau de disciplina. Alguém que está cheio do Espírito Santo pode praticar essa disciplina com gozo e facilidade. A recompensa é saúde física, mental e espiritual. Já para aqueles que não estão cheios do Espírito, isto será mais difícil e desvantajoso. Deus espera que sejamos tão saudáveis quanto possível, de corpo e alma, para a sua glória, para seu serviço e para nossa própria felicidade. Nesta área, estar cheio do Espírito não é algo substituível. Quando Jesus vive em nós por meio do Espírito Santo, ele se torna o Senhor que te sara. Êxodo 15, 26. A cura de Deus é sempre o melhor para a pessoa e o melhor para a glória de Deus. Isto poderia levantar a pergunta: o médico divino cura a todos? Uma senhora veio do Camboja como refugiada e foi ao Hospital da Missão, que se localizava em um campo de refugiados na Tailândia. Ela estava vestida como uma monja budista. Quando chegou, pediu para ser tratada pelo Dr. Jesus, pois lhe falaram a respeito dele. Ela colocou sua confiança nele e foi curada de corpo e alma. Quando voltou para o Camboja, pôde ganhar 37 pessoas para Cristo. Eu te peço.